E aí vamos dar continuidade à nossa aula de canais e colaterais. Agora sim. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre canais e hoje mais especificamente sobre os canais extraordinários, ok? Então, que nem eu estava falando, ficou conhecido por alguns como vasos maravilhosos, por conta do nome extraordinário. E aí, por que extraordinário, né? Por que canais extraordinários? Então, gente, aí essa primeira fala é que, basicamente, esses canais são ditos de extraordinários por não pertencerem ao sistema de canais principais, né? Então, eles não estão vinculados a um órgão, vinculados a uma víscera. Eles não estão dentro daquele básico dos principais. Então, é um pouco disso o porquê do nome de extraordinários, eles estão extra-sistema, tá? Então, é um pouco disso. E aí, eu estava rindo aqui com o povo antes, fazendo uma brincadeira, que por conta de serem conhecidos como extraordinários, eles passaram de, não porque é extraordinário, ele não é dentro dos canais ordinários, ele é extraordinário, aí o extraordinário virou maravilhoso. Então, eu acho sensacional essa fala. Não que eles não sejam espetaculares no funcionamento, mas não que eles são maravilhosos, eles são extraordinários, eles são extra-sistema, tá? E aí, lá no clássico das dificuldades, lá no Landim, eles determinam, eles acabam falando sobre os canais extraordinários como se fossem aqueles reservatórios que eram cavados para o transbordamento dos canais, para o transbordamento dos rios. Isso é uma prática utilizada há muitos e muitos anos, né? Que por conta das chuvas, os rios, os canais transbordavam a água, e aí o que o homem inteligente começou a fazer? Construir canais extra, ou seja, reservatórios, para que essas águas escorressem e ficassem permanentes, né? Então eles falam que era como esses fossos que eram cavados para que houvesse esse armazenamento do excedente da chuva, da inundação dos rios, tá? E aí esses seriam os canais extraordinários dentro do corpo. Então, por essa visão, eu penso que os canais extraordinários estão para receber o excedente que está circulando dentro dos canais. Legal? Então, essa é a primeira ideia que eu quero que vocês tenham em mente quando pensarem em canais extraordinários. Legal? Eles estão ali para armazenar o excedente dos canais comuns, dos canais ordinários, dos canais principais. Tá? E aí, na hora que eu fui dando uma fuçada, porque assim, gente, não tem muita informação sobre os canais extraordinários nos clássicos. Isso foi vindo crescendo depois dos clássicos. Tem alguma coisa? Tem. Eu vou trazer algumas para vocês, algumas citações aqui, tá? Mas aí eu trago inicialmente essa fala do Maciossia, em um livro que ele trata especificamente os canais e os canais extraordinários. E ele fala: todo canal, todo vaso extraordinário deriva direta ou indiretamente do rim e contém essência. Então, por essa fala do Maciossia, eu vejo que os canais extraordinários derivam do rim, tá? Se eles derivam do rim, eles contêm essência. Legal? Então, me faz lembrar que sempre que eu trabalho o canal extraordinário, eu vou estar suscitando a força, o armazenamento do rim. Não é o rim que armazena? A função do rim não é armazenar? Então, se a função do rim é armazenar e a função do canal extraordinário também é armazenar esse excedente, olha só a relação direta ou indireta aí do rim. Legal? Começa a fazer mais sentido por que sempre que eu falo de canal extraordinário, eu tenho uma relação direta ou indireta do rim?
É porque o rim armazena e o canal extraordinário armazenaria o excedente. Então, se ele armazena o excedente, a função do rim é armazenar o excedente, portanto, todo o canal extraordinário tem uma relação com o rim. Legal? Então, gravem isso na sua cabeça, por favor. Ou seja, quando eu pego uma pessoa lá que está com o time muito fraco, que está com a essência muito fraca, vale a pena eu ir lá no canal extraordinário puxar o excedente? Essa pessoa vai ter excedente para eu demandar para o corpo? Provavelmente não. Então, valeria a pena aí, nesse caso, eu trabalhar os canais ordinários, e mais especificamente os canais que vão gerar Ti, que vão produzir Ti e força, Ti e Jin, ou seja, rim, baço e pulmão, no caso, para que eu possa formar essência novamente, para que eu possa formar Ti, e aí novamente esses ordinários, ou seja, os canais principais estando irrigados, e eu posso pensar em armazenar. E aí, pensando em armazenar, eu posso novamente pensar em trabalhar os extraordinários. Legal? E aí, lá no capítulo 65 do Lin Shu, tá? Segundo o livro do Imperador Amarelo, ele fala, tanto o canal Shon quanto o canal Ren, ou o canal do vaso concepção, né, que a gente está acostumado, o VC, tem início na bexiga. E aí eu coloco aqui na região da bexiga, daqui a pouco a gente vai ver o porquê, que a gente vai trabalhar o trajeto desses canais. E sobem acompanhando o lado interno da espinha, e são o mar dos canais. Gente, por favor, guardem isso no coração. O canal Shon e o canal Ran, ele vai estar relacionado a mar dos canais. São eles quem geram os canais, eles são a fonte dos canais. Legal? Então, quando eu quero nutrir canais, quem que eu posso pensar para nutrir canais? O canal Shon e o canal Ran. Legal? Então, gravem isso. E aí ele continua. Que a parte superficial dos canais Shon e Ren sobem respectivamente acompanhando o abdômen e se encontram na faringe e depois desviam em torno da boca e lábios. Então, olha só, ele está falando que eu tenho uma parte interna que sobe internamente acompanhando a espinha e eu tenho uma parte superficial que sobe acompanhando o abdômen. E aí eu já vou falar para vocês que eles sobem acompanhando, ficou feio, muito feio, não que eu seja um mestre da escrita no mouse, mas eles sobem acompanhando o canal do rim. Legal? E aí a gente vai ver no trajeto dos canais aqui que isso acontece. Beleza? Então, fica isso na memória, tá? Que esses canais, o canal Chong e o canal do vasoconcepção, possuem um ramo interno e um ramo mais superficial. Legal? Continuando. Então, como ele estava falando do canal Chong, então por que eu coloquei aqui, ó, novamente, por que eu inseri esse parte na região da bexiga? Porque não é especificamente na bexiga que eles têm início, é na região da bexiga. Mais especificamente, alguns textos falam que é na região do útero. Só que aí fica complicado, né? Porque o homem não tem útero. Mas lá no Maciossi, ele vai falar, ele vai especificar, ele vai falar que no texto original, ele está falando que esses canais, eles surgem numa estrutura chamada pau, que seria um invólucro. Então, beleza. E aí o que acontece? Ele surge nessa região desse invólucro, e aí olha que ele fala, um ramo ascende internamente pela espinha, e um ramo mais superficial sobe acompanhando o canal no abdômen. E olha o canal que ele está acompanhando aqui. O
canal do rim. Legal? Então, esse texto, o texto e as figuras, gente, eu estou tirando desse livrinho aqui. Conseguem ver? Deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver. Chururu. Aqui. Legal, ó. É um livro, aqui está em francês, mas é um livro da Academia de Medicina Tradicional de Pequim, ok? E aí eu estou tirando tanto a descrição do trajeto, isso é uma tradução livre minha, bem chula, eu não sei francês, eu sei muito pouco de francês, ok? E então isso é uma tradução livre minha desse livro, e aí a imagem também é desse livro, ok? E aí ele fala aqui, ó, que o canal Schwann nasce na cavidade pélvica, naquela região, né, que eu falei, no pau, e desce para emergir no períneo. Então, região ali, ó, em comum de VC e VG. A gente vai ver isso logo na sequência, tá? Que eu já deixei eles na sequência. Um ramo sobe pelo meio da coluna vertebral e outro ramo se divide em dois e se coincide e segue o canal principal do rim. Penetra na garganta e segue até os lábios. Legal? E aí ele fala aqui de pontos de coalescência, ou seja, pontos de canais principais por onde esse trajeto passa. Entendam bem, não são pontos que eu vou estimular o canal penetrador, o canal Schwann, tá? Esses pontos de R11 até R21, que são esses pontos aqui, são pontos em comum por onde esse trajeto passa, mas não são pontos por onde eu vou trabalhar esse canal. Legal, então falamos do Schwann, então ele parte aqui do períneo, e aí ele sobe acompanhando o trajeto do rim, aqui na parte do abdômen, e aí ele penetra no tórax, passando pela garganta e indo até os lábios. Legal? Então esse é o trajeto do vaso penetrador. E aí eu peço para vocês, qual é o ponto que eu vou trabalhar o canal Schwann? Qual é o ponto de acupuntura que eu vou utilizar para trabalhar o canal penetrador, o vaso penetrador, ou o Schwann-Mai? Escrevam aí para mim, por favor. E aí, na sequência, a gente vai ter o canal Run, o canal REM, o canal do vasoconcepção, ou o famoso VC, né, que está aqui, VC. E aí, olha onde ele surge, aqui no períneo. Tá? E para a gente não ficar vendo a estrelinha aí do tio, eu coloquei uma nuvenzinha aí. Não que seja um problema, porque faz parte, né, do corpo também. Então, ó, ele nasce ali no períneo também. Então, na região entre o ânus e o sexo, seja no homem, seja na mulher. Tá? Então, no homem, no escroto, e na mulher, ali na parte, antes de abrir a vulva, né? Que é a parte do órgão feminino, a parte externa do órgão feminino. Tá? Então, essa seria a parte onde surge o canal do vasoconcepção. Então, isso é extra, tá? É para fora. Ele também parte do interno, ele também parte daquela região interna ali. Legal? E aí, ó, olha quem ele parte junto. É na região central, no vaso médio, né? Na linha média anterior do corpo. Mas você vê que ele vai acompanhando o trajeto de rim também. Legal? Só que aí entra uma característica do vasoconcepção, do VC, e do vasogovernador, do VG, ou do MAI e do DUMAI, que eles têm pontos próprios de acupuntura. Legal? E aí, o VC, então, ele fala, ó, ele se inicia na cavidade pélvica, ali interno, e aí ele emerge no períneo, no ponto VC1, beleza. Então, ó, ele nasce, ele emerge em VC1, ali no períneo, e segue para a face anterior do corpo. Atravessa a região pubiana, sobe ao longo da linha mediana pelo abdômen,
tórax, pescoço e queixo. No ponto, e aí não é VC1 aqui, perdão, corrigido aí, VC24, que está aqui no queixo, né? Pontinho bem interessante para trabalhar paralisia facial, paralisia de lábios, de boca. E aí, gente, ainda tem uma continuação desse canal. Percebam aqui, tracejado, que ele contorna os lábios e sobe em direção ao olho. Beleza? E aí, do mesmo jeito que eu pedi para vocês, qual é o ponto que eu trabalho para influenciar esse canal inteiro? Não são pontos dentro do canal, tá? Então, o canal extraordinário Renmai, ou VC, possui 24 pontos de acupuntura próprios, mas eu tenho um ponto extra, que não está no VC, que influencia todo o canal extraordinário. Qual é ele? Por gentileza, escrevam para mim. E aí, na sequência, a gente vai ver o Dumai, que é o vaso governador, ou VG. E aí, da mesma forma, olha que interessante, tá? Primeiro, vamos tampar o buraquinho do tio aí, e não ter que ficar olhando o olho aqui, nada a ver. E você vê aqui, ó, que o trajeto do canal é o mesmo. Ele se inicia na cavidade pélvica, ou seja, lá no Lin Shu, que eu passei para vocês, ele fala do Renmai e do Chongmai, que ele se abre nesse pau, nessa cavidade pélvica, na região de bexiga. Mas aí eu acrescento que o Dumai também se inicia nessa mesma região, tá? E aí ele desce a nível de períneo, ou seja, na mesma região de abertura do VC. Só que aí, gente, ele vem para trás. Ele vem para a parte posterior e ó, passa pela ponta do cóccix, no ponto VG1. Tá? Então ele nasce no mesmo lugar do VC1. E aí ele parte para trás na ponta do cóccix. Legal? Sobe pela linha mediana, pela coluna vertebral, passa aí por toda a cabeça, pescoço, cabeça, fronte, né, a testa, nariz, aqui a parte superior dos lábios, e aí termina ali dentro da boca, tá? No ponto VG28. Beleza, P7, perfeito, gente. E aí, o Dumai também, apesar de possuir pontos próprios de acupuntura, ele também possui um ponto específico. Qual é esse ponto de acupuntura que influencia todo o Dumai? Escrevam aí para mim. Boa, gente. ID3. Hoje, nossa amiga teve uma experiência com ID3, né? E aí, continuando os canais, eu passo para o vaso da cintura, ou Daimai, tá? O canal da cintura. E aí, ó, ele nasce abaixo dos hipocôndrios, então tá vendo um trajeto descendo aqui, ó. Então aqui eu teria as costelas, né? Vou pegar uma caneta. Então aqui, ó, eu tenho as costelas flutuantes. Ok? Então, ó, ele parte de baixo, por baixo do hipocôndrio. Curioso, quem que está aqui nessa região? Quais órgãos que estão aqui nessa região? Órgão e víscera. Tem um órgão específico aqui, né? Então, olha de onde ele parte e para onde ele vai. E olha os pontos por onde ele passa. Legal? Então, ó, ele parte da região de baixo dos hipocôndrios e circula por 3 pontos do canal da vesícula, que é o VD 26, 27 e 28. Só que aí, gente, ele passa, ó, ele atravessa transversalmente a cintura, ou o quadril. Por isso que ele é conhecido o canal da cintura. Ok? Então ele faz como se fosse um cinturão no corpo. Tá? Então, dentre os canais, esse é o único, gente, é o único canal que atravessa transversalmente o corpo.
A gente vai ter o IG, que atravessa de um lado para o outro, mas ele não circula o corpo. O VG circula como se fosse um cinturão. Legal? E aí, 3 pontos que por onde esse canal passa são o VB26, que inclusive tem o mesmo nome do canal, fica a dica, mais VB27 e 28. Beleza? Legal. E aí, continuando um pouquinho, eu trago mais uma referência lá do Lin Shuo, no capítulo 21. Por quê? Eu quero trabalhar um pouquinho essa visão com vocês. Ele fala aqui, ó, o canal Taiyang do pé vai do pescoço em direção ao cérebro. E depois se divide, respectivamente, em canal Yin Qiao e canal Yang Qiao. Olha que curiosidade isso. Ele está falando que o canal Yin Qiao e o canal Yang Qiao nascem do canal da bexiga. Se ele nasce do canal da bexiga e ele se divide, respectivamente, em Yin Qiao e Yang Qiao, e a gente viu que os dois estão partindo ali da cabeça, eu falo para vocês que os dois partem de bexiga 1, que é o que ele está dizendo aqui, ó. O canal da bexiga influencia, é dele que nasce o canal Yin Qiao e o canal Yang Qiao. Olha que curioso. E aí ele continua. Esses dois canais se interceptam e então o canal Yang entra no Yin e o canal Yin entra no Yang. Eles se interceptam no ponto bexiga 1, no canto interno do olho. Quando a energia Yang estiver superabundante, os olhos se mantêm bem abertos. Quando a energia Yin está superabundante, os olhos se mantêm fechados com frequência. Então ele está falando aqui um sintoma clássico da deficiência ou do excesso, que ele está falando de superabundância, né? Então, excesso do canal Yin Qiao e do canal Yang Qiao. Então, quando o Yang Qiao está em superabundância, os olhos se mantêm bem abertos. Isso quer dizer o quê? Insônia. E quando o Yin Qiao está superabundante, os olhos se mantêm fechados com frequência, ou seja, uma sonolência excessiva. Então, como eu posso trabalhar insônia ou sonolência a partir do Yang Qiao ou do Yin Qiao? Então, olha o Lin Shuo ensinando a gente a fazer acupuntura. Não é bonito? Por isso que eu trouxe esse trecho para a gente. Ok? E aí, olha o Yang Qiao. Olha de onde ele nasce aqui, ó. Olha o bexiga 1 aqui. É aqui que ele tem uma influência. Mas aí ele fala que esse canal, o canal Yang Qiao, parte da lateral externa do calcanhar, no ponto bexiga 62. E aí eu ainda vou dizer que tem escolas que ensinam que ele nasce no bexiga 61. Por quê? Ele não está me dando isso a entender aqui, ó. Esse canal parte da lateral externa do calcanhar, no ponto bexiga 62 e bexiga 61. Então, indiretamente, eu posso utilizar tanto um quanto o outro. Classicamente, bexiga 62. Ok? Classicamente, bexiga 62. Esse é o ponto de influência do Yang Qiao. Legal? E aí ele continua. Sobe paralelamente ao malelo externo, pelo bordo posterior da fíbula, continua pela lateral da coxa, partindo para trás, na região dos hipocôndrios. Olha ele vindo para trás aqui na costela. Contorna o ombro, passando pela prega axilar posterior. Sobe pelo pescoço. Sobe pelo canto da boca. Passa pela bochecha. Entrando no canto interno do olho, onde comunica com o Yin Qiao. Continua sua subida junto ao canal da bexiga e chega, ou seja, desemboca no canal da vesícula biliar, no ponto VB20. Então, esse é o trajeto do Yang Qiao. Legal? E aí, novamente, ele apresenta aqui os pontos
que convergem, né? Os pontos que coalescem, os pontos que são comuns. Ou seja, pontos de acupuntura dos canais ordinários, dos canais principais, por onde o yin yang passa. Legal? E aí são esses pontos, o bexiga 62, bexiga 61, bexiga 59, VB 29, ID10, IG15, IG16, estômago 4, 3 e 1, bexiga 1 e VB20. Legal? Então são pontos que convergem com o canal Yang-Qiao. E aí a mesma coisa o Yin-Qiao. Olha que bonitinho onde ele chega. É a mesma coisa, né? Então, ó, o canal parte da face posterior interna do pé, no ponto R6. Sobe pela região superior do maléolo, no R8, e parte ainda anteriormente até a região de genitais. Sobe pelo tronco até a fossa supraclavicular, passa pela tireoide, isso é uma informação importantíssima, passa pela tireoide, sobe a região zigomática até o canto interno do olho, onde se comunica com o Yang-Qiao. E aí, pontos de coalescência, R6, R8, bexiga 1. E aí eu diria mais 2 pontos de coalescência que estão aqui no trajeto, ok? Que é o estômago 12 e estômago 9. E aí, pessoal, aqui já ficou evidente, né, nos dois, que partem, um parte do bexiga 62 e o outro parte do R6. Ainda quero trazer mais uma informação aqui, que está lá no capítulo 63 do Suen. Então, eu estava até agora no Lin Shu, agora eu fui para o Suen. E ele fala aqui, ó, quando a energia perversa invadir o canal Yang-Qiao, isso irá causar dor, começando no canto interno do olho. Ao tratar, picar 2 vezes o ponto bexiga 62, que está meia polegada abaixo do maléolo externo. Então é o que eu falei, classicamente, para trabalhar o canal Yang-Qiao, eu vou trabalhar o ponto bexiga 62. Ok? E aí volto para o Lin Shu, lá no capítulo 17, que eu achei isso uma curiosidade que eu queria conversar com vocês um pouquinho. Que o Imperador Amarelo pergunta, onde começa e termina o canal Qiao, o canal de movimento? Com a ajuda de qual canal ele opera? E aí, olha isso, que coisa mais linda que o Tibo responde. O canal Yin Qiao é outro canal que serve ao canal do Rin, Shaolin do pé. Legal? Então, o canal Yin Qiao, ele serve ao canal do Rin. Ele parte do canal do rim. Ele começa por detrás do ponto R6. Sobe até a região superior do maléolo interno. Então, ele está falando do trajeto. Ó. Corre acompanhando o flanco interno da coxa e entra nos genitais externos. Depois, sobe ao abdômen e ao peito para entrar na fossa supraclavicular. Depois, se mostra em Ren-Yin. Entra na bochecha, se comunica no canto interno do olho, se une ao canal da bexiga, Taiyan do pé, depois sobe novamente. As duas energias do canal, dos canais Yin-Qiao e Yang-Qiao circundam os olhos. Se a energia Yin estiver superabundante, cairão lágrimas. Se a energia Yang estiver superabundante, os olhos dificilmente poderão se fechar. Olha ele falando novamente o que ele já falou uma vez ali. Para que eu uso os canais Yin-Qiao e Yang-Qiao? E aí vamos falar um pouco sobre esses desconhecidos, Yang Wei-Mai e Yin Wei-Mai. Tá? Yang Wei-Mai, galera, não sei por que tá aqui, era para tá me sacaneando. Ele tá me sacaneando. Aí. Então, ó, o Yang Wei, ele parte, isso é o trajeto, gente, é o trajeto, ele parte do ponto bexiga 63, lá no pé, na lateral do pé, sobe pela
frente do maléolo externo e sobe pela perna juntamente com o canal da vesícula. Passa pelo quadril e pela parte posterior nos hipocôndrios e da costela, passando pela parte posterior da prega axilar e ombros. Até aqui muito parecido, né? Essa região muito parecida com o canal ianquial. Sobe pela face e fronte, fazendo uma curva em direção à nuca e entra em comunicação com o Dumai. Então, olha que curioso. Ele é muito similar, mas enquanto o ianquial passa pela face, o Yang-Wei ele passa mais pela cabeça. Ele é mais focado na cabeça. E aí a mesma coisa, ele tem vários pontos que coalescem, que convergem, né? Por onde o canal Yang-Wei passa. Tá? Bexiga 63, VB35, ID10, TA15, VB21, estômago 8, VB13, VB14, VB15, 16, 17, 18, 20, VG16 e VG15, que é onde ele termina. Tá? Então ele tem um trajeto, todos esses canais têm um trajeto, e a gente já conversou bastante um pouco do porquê do trajeto, né, dos canais. E aí a mesma coisa o Yin-Wei-Mai, ou canal Yin-Wei, canal de conexão do Yin. Legal? Então ele tem sua origem ali no meio da perna, no ponto R9, na região do ponto R9. Sobe pela face interna do quadril, chega ao abdômen para se comunicar com o canal do baço. Continua a subir pelo peito e pelo pescoço, de modo a se comunicar com o canal do vaso concepção, pelo Renmar. Beleza? Pontos de coalescência, R9, baço 13, baço 15, baço 16, VC22 e VC23. Beleza. Então, por gentileza, me descrevam qual o ponto que eu utilizo para tratar canal Yang-Wei-Mai, para estimular, para influenciar Yang-Wei-Mai, e qual ponto de acupuntura eu uso para influenciar Yin-Wei-Mai. Isso, TA5 eu vou trabalhar Yang-Wei-Mai. E qual vai ser o ponto para trabalhar Yin-Wei-Mai? Pericárdio 6. Show de bola, galera. Vamos só fechar essa parte, então? Quais são os pontos? Quais são os 8 pontos para trabalhar os 8 canais extraordinários? Então, se eu quero trabalhar Dumai, por onde passa o Dumai? Ele começa ali, logo acima do ânus, no começo da coluna vertebral, no cóccix. Sobe a coluna inteira até a cabeça. Passa pela cabeça toda até chegar dentro da boca. Legal? Então, ele me passa por todo o sistema nervoso central. Toda a coluna vertebral. Então, trabalhar canais Yang, todos convergem na coluna, no ponto VG14. Então, se eu quero estimular coluna, eu vou trabalhar ID3. Se eu quero estimular cérebro, eu vou trabalhar ID3. Se eu quero trabalhar estimular sistema nervoso central, eu vou trabalhar ID3. Então, olha a importância de saber o trajeto do canal, por onde ele passa. E aí eu vou ter pontos mais específicos para trabalhar uma coisa ou outra. Tanto que o Dumai e o Renmai, ele tem pontos próprios de acupuntura. Então eu posso, por exemplo, eu quero trabalhar Dumai, eu quero trabalhar ali, sei lá, VG4, para beneficiar o Yang. O que custa? Custa uma agulha. Mas o que custa eu influenciar primeiro todo esse canal, para depois ter o benefício de um ponto dentro dele? Vocês veem vantagem nisso? Eu vejo. Então, quando eu quero trabalhar canal extraordinário, eu vou pegar o ponto de influência do canal e, às vezes, se eu puder, mais um ponto que vai influenciar esse canal do jeito que eu quero. Então, aí fica aí D3. Se eu quero trabalhar Dumai, eu dependo do ponto D3. Se eu quero trabalhar Daimai ou vaso da cintura, eu dependo do ponto VB41.
que é o ponto que influencia esse canal. Legal? Se eu quero trabalhar vasoconcepção, eu vou trabalhar P7. Se eu quero trabalhar Chong-Mai, eu vou lá no baço 4. E aí, se eu quero trabalhar Yanqiao, bexiga 62. Para trabalhar Yang Wei Mai, é assim. E aí, só um adendo aqui que eu não falei nada. Yang Wei Mai, gente, esse Wei, ele traduz como uma comunicação. Seria a comunicação do Yang. Então, se eu quero comunicar, se eu quero influenciar o Yang de uma forma ampla, eu vou trabalhar até a 5. Se eu quero trabalhar qualquer transtorno do Yang, é benefício eu comunicar o Yang. Para quê? Para que ele tenha comunicações, para que ele se comunique. Então aí eu tenho essa vantagem, além do trajeto. Além do trajeto do Yang Wei. Tá? Para trabalhar o Yin-Qiao, eu vou ter o ponto R6. E para trabalhar o Yin Wei, eu vou ter o pericárdio 6. E aí, gente, o que acontece? Então, vocês veem que eu fugi um pouco do que vocês tiveram em aula. E aí eu vou explicar o porquê que eu fugi. E o porquê que a gente fala, por exemplo, para trabalhar do MAI, eu vou trabalhar o par ID3, bexiga 62. E se eu quero trabalhar Yanqiao, eu vou trabalhar o par bexiga 62 e D3. Vem o benefício? Vem a sinergia desses pontos? A sinergia que tem entre um canal Yang, um canal onde todos os Yang desembocam, que é o do Mai, e um ponto que comunica, um ponto que influencia, um ponto que movimenta o Yang, que é o bexiga 62. Então, vocês veem que eles têm uma sinergia. Então, se eu trabalhar só o ID3, eu vou estar trabalhando o do Mai? Sim. Só que se eu aumentar com o bexiga 62 essa influência, eu vou beneficiar o meu tratamento. Eu vou ter um tratamento sinérgico. Ou seja, onde um vai beneficiar o outro. E aí eu vou ganhar muito nisso. Por isso que eles falam sempre de trabalhar em pares. Por quê? Porque o meu benefício é maior. Ficou mais claro o porquê de trabalhar em pares? E aí, da mesma forma, trabalhar o Dai Mai com o Yang Wei Mai. Então, se eu quero trabalhar Dai Mai, eu vou partir utilizando VB41, depois vou dar um acessório, eu vou influenciar melhor utilizando TA5. Então, eu vou crescer esse benefício. Eu vou dar mais para esse tratamento. Da mesma forma, quando eu quero trabalhar o Renmai. Ou quando eu quero trabalhar o Yin-Qiao. Eu vou trabalhar, se eu quero trabalhar Renmai, eu começo estimulando o P7 para depois estimular R6. Ou se eu quero Yin-Qiao Mai, eu vou trabalhar R6 para depois estimular o P7. E aí eu vou ter uma sinergia. Eu vou ter um tratamento mais forte. Por isso que eles ficaram conhecidos nessa convergência. Então, virou um hábito de falar que eu preciso dos dois. E eu vou discordar dessa fala. Eu não preciso, eu quero. Eu quero ter um tratamento sinérgico. Eu quero ter uma influência maior. Fica claro o porquê de trabalhar aos pares? Eu posso trabalhar só um? Posso. Ele vai influenciar o canal? Sim. Ele vai influenciar o canal. Só que, quando eu entro com o par, com o acoplado, que ficou conhecido como acoplado, eu vou ganhar nesse tratamento. Por isso que se ensina hoje a trabalhar os pares. Só que eu quero deixar gravado isso em vocês. Se eu quero estimular do MAI, eu preciso de ID3. Eu não preciso de bexiga 62. Mas ao acrescentar bexiga 62 na sequência, eu vou ganhar no tratamento. E aí faz muito sentido eu trabalhar aos pares.
Ficou claro isso do porquê trabalhar aos pares? Legal. Então vocês percebem que eu tenho um benefício ao trabalhar aos pares, não que eu sou obrigado. Eu não sou obrigado a fazer isso, mas ele vai me trazer um bem para o tratamento, então vale a pena. E aí, gente, o que eu não trouxe aqui é o porquê utilizar, mas se vocês entendem o nome ou o que é, que nem eu falei lá, o Shonmai é o mar dos canais, ele é o mar do sangue. Então, se eu quero trabalhar pontos que vão beneficiar a tonificação, pontos que vão nutrir melhor, nutrir o sangue, beneficiar a nutrição, vale a pena eu trabalhar Vaso 4. Por quê? Porque ele vai influenciar o Shonmai. Se eu quero trabalhar movimentos, se eu quero trabalhar movimentação da facian do corpo, eu vou trabalhar o Yang-Kiao-Mai. Por quê? Porque ele já me remete ao movimento do Yang. E eu tenho por onde ele passa. E isso não me tira a possibilidade também de trabalhar o Yang Wei ao mesmo tempo. Por quê? Vocês veem que os canais são parecidos, mas não são idênticos. Eles têm uma diferençazinha ali entre eles, então eu vou ganhar na influência do canal. E aí, volto novamente ao começo da aula. Eu preciso saber se a pessoa tem reserva de Qi para que eu possa influenciar esses canais. Porque se o pulso está muito fraco, se a pessoa está muito deficiente, o rim não vai ter reserva. Provavelmente, se eu tirar dessa reserva, eu vou comprometer o benefício do corpo. Então, vale a pena eu trabalhar o sistema de canais ordinários ou o sistema de canais principais, para depois, a hora que eu tiver esse benefício, a hora que o pulso tiver mais amplo e mais bem trabalhado, bem mais presente, dentro dos canais ordinários, eu pensar, bom, se o sistema de canais ordinários está ok, agora eu posso pensar em trabalhar o sistema de canais extraordinários, porque ele é uma reserva. Se o meu ordinário está acontecendo legal, eu posso trabalhar o extraordinário. Se eu não tenho um bom sistema nos ordinários, eu não devo trabalhar os extraordinários. E aí é que eu vou saber, ter que saber determinar se o corpo está bom o suficiente para, ou se não está bom o suficiente para. Então, por exemplo, pego uma pessoa que está com indícios de deficiência de Qi do baço, deficiência de nutrição. Ou seja, o pulso está curto. Vale a pena eu trabalhar baço 4, por exemplo? O que vai me dizer se vale a pena eu trabalhar baço 4? Eu vou investigar mais. Como é que estão os pontos Mu? Como é que estão os pontos Shu? Como é que está a língua? Porque a hora que eu tatei o pulso, eu estou vendo como é que está a circulação do Qi nos canais e na víscera. Mas a hora que eu tatei o ponto Mu, eu tenho uma informação melhor sobre a víscera, sobre o órgão. Quando eu vejo a língua, eu sei melhor do sistema interno. Então, se o pulso está ruim, mas a língua está legal, provavelmente isso seja só externo, o interno está bom. Então, se eu liberar mais internamente, ou seja, se eu pegar da reserva e soltar para o sistema, eu vou ter benefício. Então, às vezes, eu pego aquela vozinha que o pulso está bem fraco, mas a língua não me mostra um sistema catastrófico. Eu aperto os pontos Mu e não, tá tudo legal. Eu vou lá, tateio o abdômen e não tem nenhuma discrepância de energia. Eu vou lá e vejo os pontos Shu dorsais e não tem nada travado, não tem nada com mancha, não tem nenhuma varize, não tem nenhuma influência. E aí, eu posso? Posso. Então, eu tenho que considerar quão ruim ou quão bom está meu sistema como um todo para poder determinar se vale a pena ou não trabalhar com a influência da minha reserva.
Ou seja, se o sistema já está muito gasto, eu diria para vocês, pensem 2 ou 3 vezes antes de ver se vale de pensar se vale a pena ou não. O material que eu trouxe para vocês foi este. Aí, deixo novamente qual a importância extrema dos canais, saber trajeto. Então, Beth, quando utilizar essa questão, quando eu preciso tirar, se eu lembro que o meu sistema de canais extraordinários é uma reserva, é um sistema de reserva, a ideia é a seguinte: eu quero tirar da reserva para colocar em circulação. Qual o benefício de tirar da reserva para pôr em circulação? Isso vai me beneficiar? Ah, a pessoa já está muito esgotada. Vale a pena eu tirar da reserva para pôr em circulação? Provavelmente não. Agora, se não está tão esgotado e eu tenho reserva, por que não colocar para circular se eu vou gerar reserva novamente?